Que legal que você está aqui comigo mais uma vez para a gente continuar aqui nessa saga de tirar esses tesouros que estão no Salmo 23. Já vimos 8 nomes de Deus no Salmo 23. Ainda faltam 2, ao todo serão 10. Então hoje eu quero trazer mais um nome de Deus para você, que é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. De onde a gente tirou isso? Vamos lá, no Salmo 23, semana passada nós lemos o verso 5 que diz: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós vimos a semana passada que o Senhor é um general de guerra e ele é o inimigo dos nossos inimigos. Mas, ainda dentro desse mesmo contexto, ele é também a nossa bandeira. O que quer dizer isso? O que é uma bandeira? A bandeira é o símbolo daquilo que eu acredito, é o símbolo daquilo que eu defendo, daquilo que eu honro. Um exemplo, você que é brasileiro, você, se for a guerra, você leva a bandeira do Brasil. Você que é torcedor de algum time de futebol, quando você vai ao estádio, você leva a sua bandeira ou a sua camisa. Aquilo é um sinal de aliança com o seu time, é um sinal de honra ao seu país. E quando você conquista um território, você crava a bandeira do seu país naquele território. Vocês se lembram quando os americanos chegaram à Lua, a primeira coisa que eles fizeram foi cravar uma bandeira americana, dizendo: esse é um território que nós conquistamos. Isso é honrar a nação, é honrar o país que ele serve. O texto que nós acabamos de ler diz que o Senhor é quem luta comigo nessa guerra. O Senhor luta comigo na batalha. Ele enfrenta os meus inimigos comigo. Agora, é interessante quando esse texto foi usado, esse entendimento, né? Porque, se você já percebeu, todas as vezes que a gente fala da percepção de Davi, a gente vai para onde isso foi percebido pela primeira vez. E quem cita isso a primeira vez é Moisés. Isso está no livro do Êxodo, capítulo 17, do verso 9 em diante, diz assim: Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no alto do monte e o bordão de Deus ou a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram o monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro, e assim lhe fizeram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: portanto, Josué jurou: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aqui, pela primeira vez,
a expressão Jeová Nissi foi usada por Moisés nesse momento. É interessante que o povo de Israel, nesse momento aqui, eles ainda não têm uma bandeira, eles ainda não têm uma pátria. Hoje, Israel tem a sua bandeira. Mas naquele tempo, eles acabaram de sair do Egito, eles não tinham bandeira. Então, eles foram para a guerra sem bandeira. E é interessante que quando Moisés sobe o monte e ele levanta a vara, e Arão e Hur estão ali para ajudá-lo e sustentá-lo, ele tem esse insight. Na realidade, não existe, nunca houve um padrão nesse sentido. Onde é que tem na Bíblia que se você levantar uma vara, você vence a guerra, se você abaixar a vara, você perde a guerra? Na realidade, isso foi um entendimento de Moisés. Moisés entendeu que ele devia se posicionar assim, com mãos levantadas. Mas o que é interessante é que Moisés discerniu nesse ato que ele não estava apenas levantando uma vara, mas ele estava levantando uma bandeira. De que aquela era a bandeira do Senhor. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. A bandeira que nós estamos levantando aqui, a bandeira que nós honramos, a bandeira que nós sustentamos é a bandeira de Deus. Então, Ele é a nossa bandeira, é por Ele que nós lutamos, é por Ele que nós enfrentamos as guerras e as batalhas. Olha como isso é incrível, não é? Porque, quer queira ou não, todos nós temos alguma bandeira, né? A bandeira do Brasil anda aqui do nosso lado, muitas vezes, que é a nossa pátria, onde nós nascemos, nós amamos isso. E, como eu disse, alguns até a bandeira do seu time de futebol preferido. Mas existe uma bandeira muito maior, que é não só uma bandeira, é uma causa. É uma causa pela qual eu luto, que é a causa dele, a causa do Senhor. Então, ele que é inimigo dos meus inimigos, ele é também a minha bandeira. É por quem eu luto, é por quem eu me dedico. E você vai ver isso muito presente na vida de Davi, não é? Davi fez da chamada de Deus para ele a sua causa. E Davi viveu para Deus, e ele se tornou esse homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós estamos aqui falando que Deus é a nossa bandeira, nós estamos dizendo que Ele é alguém por quem nós lutamos. Nós lutamos a causa dEle, nós lutamos no exército dEle, nós somos seus soldados, e Ele é o nosso pendão, Ele é a nossa bandeira. Então, eu queria que isso ficasse no seu coração hoje, não é? Porque nós não lutamos por nada. E nós temos uma bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Ele é a nossa causa. É Ele que nós honramos. E a tua vida, a minha vida, precisa estar voltada nessa direção. Por isso, quando as mãos eram levantadas, o povo vencia, porque uma bandeira era levantada. Por isso que quando a gente está no reino, na causa, quando nós estamos trabalhando e quando nós estamos servindo a Deus, nós precisamos entender bem o que é se levantar de mãos, né? Porque às vezes eu estou explicando isso em método de estudo bíblico. Às vezes a gente faz disso um símbolo só. Vamos levantar as mãos. Mas não é só levantar as mãos. É defender uma causa, né? É honrar um Deus. É honrar essa bandeira que é Ele. É honrar aquilo que Ele nos confiou, nos entregou. Que, além de missão, também são princípios e valores. Então, que você possa levantar bem alto essa bandeira aí no mastro, né? E deixar tremular a bandeira de Jeová Nissi sobre a tua vida. Tá bom? Beijo no coração, Deus te abençoe.